Pera. Qual que é o resumo da história desse filme? A gente vai ter um Adam, né, nosso personagem principal, e vai ter ele na versão dos seus 40 anos de idade, e ele vai voltar no tempo e encontrar com a sua versão de 12 anos de idade. E daí os dois juntos, ele com 40 e ele com 12, vão precisar ainda reencontrar com o pai falecido para impedir que a viagem no tempo seja inventada. Resumidamente, se a gente for falar tipo, em uma frase, é isso que está acontecendo. É sobre isso que o filme é. Muito bem. Só que se a gente for pensar sobre o que o filme é no final das contas, que é uma pergunta que eu gosto de fazer, qual seria a nossa resposta? No final das contas, esse filme ele é sobre o quê? Ou até um outro jeito de pensar é o que eles estão buscando no filme inteiro? Eles estão na busca de quê? Na minha visão, eles estão na busca do pai. É meio que isso. Todo momento eles estão meio que indo atrás do pai. Tanto que até foi esse subtítulo que eu usei, que é o resgate do pai, né? O projeto Adam, o resgate do pai. Muito bem. Então a gente vai ter esse personagem principal chamado Adam, né? Que no momento presente, barra futuro, ele vira um piloto viajante do tempo. E só que legal, né? O Adam, independente dele como criança, ou dele como adulto, depois no presente, tem meio que uma característica que define ele. Qual é essa característica que define o personagem do Adam? Ou até na real que define todos os personagens do Ryan Reynolds. Talvez que defina até o Ryan Reynolds. Qual é a principal característica do Adam? Cara, eu acho que é o sarcasmo, a ironia, né? Que define o comportamento principal, né? O traço principal desse cara é o sarcasmo e é a ironia. E daí, até legal de, né, ele tá sempre sendo sarcástico com a mãe dele e com os colegas dele, por isso que ele entra em confusão, né? E basicamente com todo mundo que ele encontra. Só que, qual é a pessoa que ele é o mais sarcástico de todos? Quem é o personagem no qual ele trata com mais sarcasmo, com mais ironia, e mais fica sacaneando o filme inteiro? Ele mesmo, exatamente. E o que é legal dessa ideia é uma ideia que meio que ela se mostra a verdade em todas as características, né? Porque no final, tudo que a gente faz para fora, cara, a gente faz umas 10 vezes pior para dentro. Então, aquela pessoa que tu se incomoda porque ela ser muito, sei lá, crítica ou muito agressiva, cara, é muito mais crítica com ela mesma. Aquela pessoa, né, que é muito julgadora, ela se julga muito mais ainda internamente. Tudo que a gente revela para fora, a gente está fazendo muito, muito pior com a gente mesmo. E por trás de todo sarcástico, né? E eu falo porque eu me identifico como um sarca, um irônico em recuperação, porque essa foi por muito tempo a minha qualidade que me definia. O que vai ter? Vai ter uma pessoa com uma autoconfiança muito baixa, né? E uma pessoa que, acima de qualquer coisa, se denigre e se diminui constantemente na própria cabeça e na própria visão. Por mais que não seja totalmente consciente, existe um nível de autodepreciação muito alto. Tanto que é por isso, né, que no Little Miss Sunshine, né, o pai lá que é meio coach fracassado, ele fala, eu sempre cito essa, mas eu adoro essa fala, ele fala, o sarcasmo é a arma dos perdedores. Porque no final das contas, o sarcasmo ele é como se fosse meio que um ataque indireto, né? Então, não é nem quem tem coragem de assumir as coisas, só vai lá e indiretamente tenta ferir de alguma forma. Então, ele é um movimento covarde.
né? E quem tá constantemente querendo ferir as pessoas sem elas notarem, cara, tá num espaço muito ruim, né? E muito de baixo valor próprio mesmo e de autodepreciação. Então, acho que isso é um bom começo para a gente entender um pouco de toda essa história. Só que daí, junto com isso, eu acho muito legal, e por isso que é a magia das histórias, né, do cinema, conseguir deixar de forma tão clara conceitos meio reais, psicológicos, né, ou da realidade. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter o presente, né, que é o Adam adulto, e o que ele vai estar fazendo constantemente com a sua versão criança? Cara, ele vai estar meio que renegando ela. Porque tem uma ideia já que, né, o presente, né, o adulto, ele está renegando o passado, está renegando a criança. E ele fala constantemente frases como, cara, eu era péssimo. Que merda que eu era. Que bom que de uma forma eu deixei de ser essa coisa horrível que você é, né, que é ele mesmo. E daí do outro lado, o passado, né, e a criança, ela tá sempre desconfiada, ela não acredita que ele se tornou um cara que é meio que competente, forte, que tem qualidades positivas, né? E ao mesmo tempo que ele tá desconfiado, ele também critica pra caramba, assim, tipo assim, cara, olha que droga, né, isso aí que ele se tornou, né? No sentido de, putz, eu virei um idiota, que é a frase mais constante, né? Então, o adulto vai falar pra criança, eu era péssimo, e a criança vai falar para adulto, eu virei um idiota. Então, cara, os dois estão constantemente se autodenegrindo e se autodestruindo, o que já mostra muito por que está acontecendo o filme inteiro, né? Esse é um dos problemas principais, né? Que no final a gente vai ter alguma espécie de resolução. Mas o problema começa aí, nesse nível de autodestruição e autocrítica. E por isso que a gente olha o filme e a gente acha tão engraçado e a gente se conecta, porque a gente sabe que a gente faz isso com a gente mesmo também. Tem uma lá da nossa, cara, tem muita vergonha da criança que a gente foi. E ao mesmo tempo, provavelmente essa criança tem muita vergonha do adulto que a gente se tornou. Tem uma cisão interna, tem um conflito, tem uma falta de aceitação, uma falta de amor. Muito bem. Só que também o filme é muito sobre perda. Perda é meio que a qualidade que, o tema, o tom que carrega o filme inteiro. Isso é uma coisa que eu peguei da Dani, né, da terapia inteligente, que ela basicamente focou a análise dela só nesse ponto, que eu achei muito interessante, eu queria trazer também aqui, que esse é um filme sobre luto e sobre lidar com a perda. Então, acho legal a gente também olhar ali por esse aspecto e pensar sobre isso. E daí o melhor jeito, né, que a gente tem isso há muito tempo já consolidado, são a gente ver isso com as 5 etapas do luto. Alguém se lembra quais são as 5 etapas do luto? Alguém sabe qual que é? Já ouviram falar nisso? 1, 2, 3, 4, 5. Quais são as 5 etapas do luto? Alguém tem uma ideia? Alguém lembra de uma? Duas? A primeira é negação. A primeira é negação. Isso mesmo. Eu nego a perda. Ela não aconteceu. Vou fazer de conta que ela não existe. O que a gente fez bem no filme é a questão que já passou quase 2 anos, eu acho, da perda do pai, né, e do marido. Só que todas as roupas deles ainda estão no armário da mãe. Vou tentar fingir que nada aconteceu, não mudou nada. Não vou nem encostar aqui. Negação. Muito bem. A segunda, alguém lembra? Qual é a segunda etapa do luto? A segunda etapa é a raiva. Eu fico irritado, eu fico com raiva, eu fico irado por conta da perda. Ela vem uma sensação de injustiça também. E ela é quase um desdobramento da negação, né? Isso não deveria ter acontecido e já que aconteceu, eu tenho raiva do acontecimento. Muito bem. Depois a gente vai para a terceira, que é a barganha. Mas será que tem como não ter acontecido totalmente? Ou ter diminuído esse impacto negativo? Tem como eu tentar de alguma forma negociar para não ter tido essa perda? Não tanto assim, gerenciar esse meu prejuízo? A gente tenta negociar, barganha. Depois a quarta é a depressão, que a gente vê que não vai ter negociação e que a perda aconteceu.
A gente tem que lidar com aquilo. E daí, a gente vai se dar conta que não tem muito o que fazer. Não adianta negar, não adianta ficar com raiva, não adianta negociar. A gente fica triste. Se recolhe. A gente diminui nossa energia, nossa vontade de continuar engajado, experienciando a vida. E vai para um espaço de depressão. E daí, depois da depressão... A depressão é meio que a gente chama de luto, né? A gente conhece o luto quase só pela depressão. Também que, né, se permitir sentir o luto, a gente está quase sempre associando ao estágio de depressão. Chorar mesmo, né? E se recolher e ficar sentindo aquela dor. Muito bem. E por último, a gente vai para aceitação. Reconheço que aquilo aconteceu e eu aceito. Daí vem as pazes com a perda e a serenidade. E de alguma forma, obviamente aquilo define a minha vida para sempre, mas não mais me abala tanto e nem me influencia. Eu consegui meio que processar tudo aquilo. Tá. Sendo isso, negação. Dá para ser dessa primeira? Com certeza não. Tem que passar por todas. A não ser que seja uma perda não significativa, né? Mas perdas significativas a gente vai passar por todas. Negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. A gente pode passar por elas rápido, né? Mas não vai ter como pular etapas. Pensando nessas 5 etapas, qual etapa que vocês acham que o Adam, né, os Adams do filme, eles estão? Em qual desses estágios tu acha que eles estão, se fosse chutar um estágio? O filme inteiro eles estão em qual estágio do luto? Negação? Eles estão negando a perda do pai? Como eu falei, eu acho que a mãe que a gente conhece naquele momento, eu acho que tá bem nesse estágio. Nem começou a processar direito, tá só negando mesmo, né? Os Adams em si, cara, eu vejo que eles estão bem bonitão ali, travadinho na raiva. E daí a criança vai canalizar essa raiva em direção à mãe e o adulto vai canalizar essa raiva em direção ao próprio pai. Mas eles estão com raiva da vida, com raiva de ter acontecido a perda e com raiva de alguém. Os dois estão com raiva. Só que além da raiva, eles também estão na barganha, porque se tu for ver, a jornada como um todo é uma grande barganha. E no final fica claro isso quando eles falam, putz, mas será que tem como tu não morrer, papai? No final, a grande busca que está movendo todos eles, né, tem, não, quero isso, quero aquilo, é meio que uma negociação para ver se a gente consegue refazer a morte do pai. Então, o filme como todo é uma barganha. Beleza? Então, cara, estamos lá no início dessa etapa aí. Né? Basicamente raiva, mas movido muito por uma barganha mais inconsciente. A raiva está mais latente. Muito bem. E daí, o que acontece? Acontece, para mim, uma cena muito incrível e que, na realidade, eu queria que a gente visse ela, já que ela tem só 1 minuto. Que é o momento do reencontro. O reencontro com a mãe. Me diz se vocês conseguem ver certinho. E vocês conseguem ouvir o som, né? Importante. Hi there. How are you? Ah, ele não deixa. Que legal, a Netflix é muito esperta, ele não deixa, será? Ou é bug? Vamos tentar de novo. Talvez não funcione. Primeira vez, né? Faz parte. Ele não deixa. Not really, no.
Well, you'll miss those days when they're gone. I'll find that hard to believe. Believe it. Babies, pure love. They grow into teenagers who grow into be Muito bem. assassins of happiness. Thank you. Vai ter que ver o filme mesmo, pessoal, que não chega a ser legal a gente ver agora, mas tudo bem. Eu vou relatar o que está acontecendo nessa cena. O som foi, né? Mas a imagem não vai, infelizmente. Muito bem. Chega um momento que o Adam adulto, ele briga com o Adam criança, vai dar uma volta e vai pro bar, e daí por coincidência nesse bar, ele encontra a mãe. Né? E a mãe naquele momento, que a gente viu já com o Adam criança, ela tá tentando ali, se esforçando pra caramba, e a criança, cara, tá fechada e tá indiferente, tá constantemente meio que sendo ríspido, quase expulsando a mãe, tipo, cara, mãe, não tô afim, não quero saber, sabe? Como tu pode tentar continuar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido? Esse teu sorriso, esse teu esforço me incomoda, sabe? Ele tá com raiva da mãe, sabe? A mãe tá longe, assim. E daí, pro Adam no futuro, né? Nunca fica totalmente claro, mas eventualmente ele vai perder a mãe também, né? E daí ele já tem uma outra visão da mãe, e mais importante, ele se sente muito culpado por como ele tratava a mãe naquele momento. Ele lembra como ele tratava, ele consegue ver ela lidando com a dificuldade não só da perda, do luto, como também de ter que lidar com a criança que, cara, tá com aversão e também que com raiva dela e tá maltratando ela. E, cara, essa cena, eu ia falar que é uma das mais bonitas, mas tem várias, né? Mas ela é uma cena muito bonita porque ela é basicamente uma sessão de terapia ali, da gente com uma visão mais longe de fora, tentando ver a nossa mãe com outros olhos. E como que ele tá fazendo? Ele tá vendo a mãe como um adulto mesmo. Né? Ele conseguiu desvincular um pouco daquela sensação da criança que só via aquilo e conseguiu ver mais de longe e ver a mulher que tinha ali. Não só como se fosse aquele arquétipo da mãe, do complexo, aquela deusa, e viu aquela pessoa que tinha ali. E daí, vendo aquela pessoa, ele conseguiu tratar ela com humanidade, né? E com empatia. E daí ele fala, sendo muito bonito, que ele fala assim, cara, não tenha dúvida que, cara, ele te ama, por mais que ele fala que não te ama, ele te ama. Ele te ama mais do que tu pode imaginar. E fica tranquilo que isso vai passar. E uma coisa que de repente pode ajudar, ele fala, deixa claro para ele que tu também tá sofrendo. Não finge que tu não tá. Porque às vezes faz ele ficar também mais irritado, né? Então ele quase dá permissão pra mãe sentir, ele reconhece a força da mãe, assim. Então, cara, é uma cena muito incrível. E daí eu queria que a gente tivesse minimamente uma simulação dessa cena, já que a gente não, por enquanto, não tem a viagem do tempo ainda, né? Então a gente faz isso como a gente pode. E a gente fizesse um pequeno exercício com duas perguntas. A primeira pergunta é: quais foram os momentos que eu mais machuquei a minha mãe? A gente destaca quais foram esses momentos. Que a gente não tratou ela talvez da melhor forma e intencionalmente ou não acabou machucando ela. E aí, depois que a gente listar esses 2, 3, 5 momentos e olhar com mais carinho, né? Também por como, independente, foi difícil a gente ser filho dela, a gente sofreu as consequências disso, o quanto que às vezes a gente também não facilitou. De assumir um pouco mais a nossa parte. Que é basicamente o que o Adam tá fazendo nessa cena. E depois, é uma pergunta mais aberta, mas eu queria que, olhando para esse momento que a gente machucou, a gente se perguntasse como que a gente pode olhar para nossa mãe e ver esses mesmos momentos que nos causaram, não esses mesmos momentos, ver os momentos que a gente se sentiu mais machucado por ela, ver os momentos que ela em si nos machucou, e sim como a gente olhar eles com um pouco mais de empatia, um pouco mais de humanidade. Como eu posso pegar os momentos que eu sinto que ela mais me machucou e tentar olhar com um olhar um pouco mais empático mesmo e carinhoso. E ver uma intenção positiva por trás daquilo. Tentar ver um ser humano, obviamente, imperfeito e falho, mas tentando fazer o seu melhor. Trazer essa visão mais de fora, assim, essa visão além do tempo. E conseguir ver a humanidade que tem naquela mulher.
Boa? Pensa sobre isso. Escreve o que vier também. Muito bem. Essa é a nossa primeira cena emblemática. Mas isso é só um detalhe, porque o filme é sobre o resgate do pai, se lembra? Então a gente continua. A gente vai para Laurel, que é a esposa. A gente descobre então que o Adam adulto tem uma esposa. E daí é legal se perguntar, cara, o que a esposa tem a ver com essa história toda? Qual é o papel que ela está desempenhando nessa jornada? Para que serve a esposa? O que ela fez? No final ele só voltou no tempo porque a esposa sumiu. A esposa faz uma viagem no tempo e não volta mais. Ele acha que tem alguma coisa estranha, né? E ele vai indo atrás dela, porque ele desconfia que alguma coisa aconteceu. E daí, quando ele encontra ela, que ela revela que a grande dona lá do negócio todo já tinha voltado no tempo e alterado tudo para o seu próprio benefício. E daí fica claro que o perigo que tem dessa ferramenta, e ela fala assim, cara, você tem que voltar e acabar com a máquina do tempo. Então o que acontece? Ele é movido só pela esposa, no final das contas. Só que o que ela faz? Ela faz o que o feminino sempre faz. E o que o feminino faz? Ele nos desperta. O feminino vai ser quem vai evocar a missão do masculino, que vai estar lá dormente. Daí você sabe, essa é uma coisa que eu falo toda hora, né? Eva vai lá e dá a maçã da sabedoria para Adão. Nala vai lá, bate no Simba para ele acordar para a vida, parar de comer inseto e salvar o reino. O feminino desperta a nossa missão. E é isso literalmente que a Laura faz. Ele faz ele querer voltar atrás e entender mais as coisas. Isso é uma parte legal também. Por que eu acho a metáfora como toda do filme genial? Porque é um filme sobre viagem no tempo. Só que é um filme sobre viagem num tempo específico. Qual tempo? No passado. Então, por isso que eu falei que o filme ele é uma grande sessão de terapia, só que em forma de imagens. Né? Porque o que ele está dizendo na mensagem final é que, cara, não tem como a gente resolver o presente, não tem como a gente resolver o futuro sem a gente voltar para o passado. A resposta está no passado. Quando eles me perguntam, né, quando eu fazendo algumas sessões de mentoria, às vezes o pessoal da Academia do Novo Virtuoso, é bem comum vir com uma resistência, assim, meio anti-psicanálise, que é tipo, cara, mas eu preciso ficar voltando, remoendo a infância e tal. Tem que voltar à infância, Adriano? E ele falou, claro que não tem que voltar à infância, mano. Tu só precisa voltar se tu quiser resolver as coisas. Agora, se tu quer ficar na merda e se fudendo, mano, não precisa, fica de boa aí, entendeu? Vai, segue a vida. Se tá tudo bem, segue a vida, entendeu? Mas se tá travado de alguma forma e tem algum problema, cara, provavelmente a resposta está no passado. Que é um pouco da grande jornada desse filme como um todo, né? A gente tem que voltar para integrar e para entender o que a gente está sofrendo agora. Daí, só para dar um pouco mais de detalhe, para quem não viu o filme, o futuro, que seria o presente, né, do Adam adulto, nunca mostra, mas ele fala que é um inferno, né? Essa mulher aí ganhou muito poder, que era sócia do pai dele, e virou quase uma ditadura distópica, assim, sabe? Então, não existe o futuro, basicamente. É horrível e tal. Foi perdido. Ele fala assim, tá, o que eu tenho que fazer então para conseguir resolver o meu problema do futuro e do presente? A gente tem que voltar para o passado. O segredo está no passado. Eu acho incrível isso. Muito bem. Então, a gente tem Adam adulto, tem o Adam criança, e daí eles definem, já eles foram despertados pelo feminino, temos que impedir que seja inventada a máquina do tempo, porque ela trouxe mais malefícios do que benefícios e ela é um perigo para a existência. Como que a gente faz isso? Com o papai, porque foi papai que inventou. Então, os dois eles estão sofrendo luto de forma diferente. Um é mais recente, um é mais longo, mas os dois vão ter que meio que reviver papai. Eles vão ter que voltar para quando o momento que o pai existia. E essa é uma cena muito legal também, porque eles voltam e o pai tá lá, ele é um cientista, ele tá dando uma aula. Né? E eu acho realmente mágica essa cena, assim, obviamente ele é muito bom também, né, o ator, o Mark Ruffalo, né, que é o Hulk, e, cara, tu olha tanto ele dando quanto a cara deles, e, cara, tu vê meio que um professor apaixonado, assim, o cara, ele é leve, ele é divertido, ele é engraçado, tu vê que, tipo assim, não tem como tu não sentir um pouco aquele amor, aquela admiração que os Adams estão sentindo vendo ele. Cara, isso é muito importante, porque o nosso pai, ele é muito mais que uma pessoa física de carne e osso.
Ele é isso. Só que, sendo isso, ele também carrega o arquétipo do pai. A gente tem um pai, pessoa física, só que o nosso pai ele acaba sendo quem nos apresenta o conceito do pai. O pai de todos, o pai maior, né? O arquétipo em si do pai. Então, o nosso pai, ele carrega a força do sol também. Ele carrega a energia, a qualidade da força bruta mesmo. E do herói, da resiliência. Se a gente não conseguir minimamente ver essas qualidades no nosso pai, cara, isso vai impedir de a gente conseguir acessar a força dele, que vive dentro de nós. Então, cara, é muito importante a gente conseguir ver que existe isso lá. Não importa o quão desafiador ou quão distante seja essa imagem. Então, para mim, essa cena é meio que isso, é sobre reacender a força do nosso pai que tem dentro de todos nós. Então, para fazer isso e ajudar, eu queria fazer um exercício rápido. Qual é o exercício? A gente vai tentar descrever uma cena, um momento que prova o quão forte é teu pai. Lembre de um momento da tua vida, uma história que te contaram que seja, ou qualquer coisa que prove que, cara, o cara tem muita força. Qual é o momento que prova a força do seu pai? Escreve. Depois disso, qual é o momento que prova a resiliência do teu pai? Quão resistente ele é, como ele fica firme, comprometido com alguma coisa. Qual é uma cena, uma evidência que prova o quão resiliente ele é? Pensa, encontra, escreve. Não tem como não existir uma evidência de cada um desses dois. E por último, encontre um momento que prova a bondade do teu pai. Quão bom ele é, né? De alguma forma que ele melhora o mundo, que ele provém harmonia para o mundo, que ele traz algo para o mundo. Acha um momento e escreve uma evidência que prova o quão bom é o seu pai. Força, resiliência, bondade. Como a gente pode relembrar essas qualidades dele? Independente do que ele fez, que mostram outras qualidades, existe isso dentro dele também. Existe, se tu quiser procurar. Mas se tu quiser procurar e tu encontrar isso, tu vai começar dentro de si, começar a sentir também mais essa própria força e esse sol interior, que na real só vai chegar a você se vier através dele. Se tem um bloqueio lá falando dele não, então a força não vai chegar em ti, porque é dele sim, né? Cada célula do teu corpo foi um presente do teu pai. Muito bem? Seguindo então. Maya Sorian. Essa é a sócia, grande amiga do pai, grande amiga da família. E ele, nesse caso, é a vilã do filme. Ela que volta e muda tudo para ter o controle total no futuro. Ela volta no passado e dá dicas para ela de investimento, para ela ficar rica, para ela comprar todos os controles da máquina do tempo, ela compra governos e ela vira meio que a soberana do mundo do futuro por conta disso. Mas se for pensar em arquétipo, quem que essa personagem representa? Se fosse pensar como se fosse um conto de fadas, ela tá fazendo qual papel ali? Quem que ela é? Quem que vem na tua cabeça? Qual personagem de conto de fada ela é? Bruxa Má. Boa. E numa dinâmica familiar, normalmente a bruxa má, ela é qual? Qual função? Qual papel? Quase todas as histórias de conto de fada é sempre a mesma pessoa que é a bruxa má. Quem que é a bruxa má? Tá no nome já, a dica. A madrasta. A madrasta. Porque é muito legal, né? A madrasta, ela meio que tem um papel de mãe, só que não tem o amor de mãe. Então é uma figura estranha, assim. Ela representa quase como se fosse a nossa tirania feminina, que é uma tirania diferente da tirania masculina. E quais são normalmente as qualidades da madrasta? Cara, normalmente ela é solitária, normalmente ela é carente, e por conta de tudo isso, tem uma coisa que ela está buscando acima de qualquer coisa. Sempre que todas as madrastas, em algum momento,
Elas estão vendo o que está acontecendo e elas se esforçam muito para que algo não aconteça, né? Então, tipo assim, putz, essa aí vai ser, né? Tô vendo que a Branca de Neve vai ser a mais bonita de todas, tanto que aquela ali também não sei o quê. Então, põe maldição, põe bloqueio, vamos impedir, vamos controlar. Então, qual que é a grande busca da madrasta? É a busca por controle. Que para mim é o melhor exemplo disso sempre vai ser a Cersei Lannister, né, do Game of Thrones. Que ela é um exemplo de uma madrasta. Ela é a grande mãe daquele reino. E, cara, como a mãe pode ser cruel, né? Às vezes até mais cruel que um pai. E como é movido por esse controle todo, né? Esses tentáculos que vão como um polvo, pela desculpa de querer ter amor e ter vínculo, mas só para controlar tudo. Muito bem. Então, de alguma forma, ela representa esse nosso lado interno que tem muito medo e muita carência e quer se vincular e controlar tudo. Para ver se consegue sentir um pouco de menos dor, para fugir da dor. Controle como fuga da dor. Tá. E daí a gente vai indo para a parte mais do final do filme e meio que a moral do filme como um todo. Que é o quê? O perdão do pai. Primeiro eu reconheço e acendo a chama nele e recoloco o arquétipo em cima dele e vejo toda a força. Mas isso não é o bastante. Depois disso, de alguma forma eu tenho que perdoar ele pelo que eu acho que ele fez ou que ele deixou de fazer. Agora, quem que é o único que tem poder de realmente perdoar o nosso pai? É o Adam adulto ou é o Adam criança? Quem que vocês acham? O adulto, ele senta na mesa, ele bebe a cerveja e ele tá vendo uma vida de 30 anos desse luto. E ele já desistiu. Ele fala, eu já desisti, papai. Cuida da criança aí que tem uma chance, mas eu já desisti de você. A única parte nossa que pode perdoar o nosso pai é a nossa criança ferida. Porque foi ela em si que experienciou a dor original. Então é ela que tem a possibilidade do resgate. O adulto, ele traz a consciência. Por isso que nessa cena é isso, é o adulto conversando com a criança. E essa, para mim, é a cena mais importante do filme. Eles estão falando com o pai tá lá meio preocupado e tal, os dois evocam um monte de gatilhos, e daí ele senta e fala assim, cara, que merda que a gente fez, não aguento, não tem jeito. E daí a criança meio que entende, assim, naquele momento, e a criança tem um discurso maravilhoso, que ele fala assim, eu sei o que aconteceu. E ele, por favor, me fale, então você como uma criança não sabe o que aconteceu. Ele falou, tu tá com raiva do papai. Ele, tu tá com raiva porque ele morreu. Tu tá com raiva do papai porque ele morreu. Tu não conseguiu perdoar ele por ter morrido. Que é muito fácil de sentir, né? Quase como se, tipo, ele poderia não ter morrido. Sabe? Ele morrendo, quem se ferrou mesmo fui eu, não foi nem ele. Ele deveria ter vivido por mim. E eu vou te falar, ele provavelmente pensa isso, né? O pai que faleceu. Eu queria ter vivido por você, mas não deu. E daí a criança fala, tu tá com raiva do papai porque ele morreu. De alguma forma, é mais fácil tu ficar com raiva do que ficar triste. E isso é muito verdade também. E aqui meio que solidifica um pouco da teoria, né, das 5 etapas, de que eles ainda estão com raiva. Eles estão só na segunda etapa de luta. É mais fácil ficar com raiva do que ficar triste. Você lembra? A raiva é a etapa número 2. A depressão é a número 4. Só que, de alguma forma, toda essa conversa com o pai e voltar com o pai, eles estão passando pela barganha também. Então, esse momento é quase um momento que permite a depressão. Ele fala, pode ficar triste. E ele meio que fica triste naquele instante. Em algum sentido, ele permite sentir a tristeza que ele está carregando todos esses anos e tentando bloquear ela com raiva. A criança está triste, a adulta com raiva. Só que o que é mais legal, galera? Toda a nossa dor, ela vem de um conceito lindo que o Bert chama de amor interrompido. Eu como criança, levei o meu amor em direção ao meu pai e ele foi interrompido.
Ou meu pai não quis receber, ou aconteceu alguma coisa, ou eu retraí. Ele não completou a viagem, esse amor. E ele ficou no meio, pendurado, sem nunca chegar lá. E isso causa uma dor muito grande, um trauma enorme. E isso que é o que a gente carrega ao longo da vida. Essa é a grande ferida, é o amor interrompido. Só que só a criança interior vai ter o poder de nos lembrar que o amor foi interrompido, para começar, e nos ajudar a deixar ele fluir novamente. Quase como eu estou falando, tu pode ficar triste. E ficando triste, tu pode voltar a amar o papai e não só sentir raiva dele. Que desde que ele morreu, tu meio que fez um voto de não tem mais como amar, ele não tá aqui. Não tá aqui? Então tá bom, foda-se, então não te amo mais. É a resposta muito comum que a gente tem. E faz sentido essa resposta. Só que a criança tem um lado nosso bem inocente lá no fundo, assim, da nossa essência que fala: é muito duro eu não ter meu pai aqui. E eu sofro todos os dias, mas cara, quer saber? Mesmo assim eu quero amar ele, eu quero continuar amando ele. Não tem como eu fugir mais dessa dor. Eu quero sentir a dor e eu quero deixar voltar a fluir esse amor por ele. Mesmo que se envolva eu lembrar todo dia que ele não tá aqui, mas eu vou amar ele mesmo assim. Cara, essa cena. 1 minuto e meio de cena. É incrível. Muito bem. Vamos continuar então com a história. Eles estão lá, conseguiram minimamente passar pela barganha e ir para a depressão, né? A criança ferida liberou o amor interrompido de novo, isso permitiu voltar a amar o papai, e daí a gente vai para o objetivo em si do filme. Qual que é o objetivo? Destruir a máquina do tempo, né? Esse é o objetivo. E daí vem uma coisa legal que a gente pensar, cara, para que serve uma máquina do tempo? Tem um monte de filme de máquina do tempo toda hora, mas na real a máquina do tempo ele serve só para uma coisa. Para que serve a máquina do tempo? Me ajudem. Qual é a função? Alguém tem uma ideia? Qual é a função de uma máquina do tempo? Tentar resolver algo. É, mas eu posso resolver algo sem máquina do tempo, né? O que a máquina do tempo realmente deixa eu fazer? Ela me dá a expectativa de garantia do meu momento presente ou futuro. Ou seja, a máquina do tempo serve para quê, galera? Controle. É uma ferramenta de controle. O que eu quero controlar? Tudo. A porra toda. Eu quero controlar os acontecimentos. O que é legal para pensar que qual a motivação da madrasta? Da Sorian, da Maia? Controle. Por isso que ela é a detentora. Por isso que ela é que bota dinheiro desde o início. Por isso que ela faz tudo. Ela está representando o nosso lado que tem muito medo e tá sozinho e carente, que quer controlar a porra toda. E esse lado, cara, é o nosso lado mais perigoso. Ele destrói tudo nessa busca por controle. Porque só dá pensar quais são os malefícios que traz na nossa vida quando a gente se entrega para essa busca por controle. A gente fica, eu vou controlar, eu vou impedir, eu vou me blindar, eu vou dar um jeito de controlar. Cara, isso vai nos deixando angustiado, sempre se sentindo ameaçado pela realidade. E com o tempo, quando a gente não tem controle, a gente vai ficando ressentido também, vai ficando amargurado. E eventualmente essa busca por controle acaba nos levando numa autodestruição, porque a gente não consegue controlar o lado de fora tanto quanto o lado de dentro. Então, como a gente em si não consegue se controlar, é quase como se a nossa autodestruição e a gente se tirar dessa jogada é o jeito que a gente vai ter mais controle. Já pararam para ver como o caminho em direção à morte é um caminho em direção ao controle? Eu não consigo lidar com a dor, não consigo ter nada, deixa eu pelo menos ter o vazio. Tu vê? O suicídio é uma busca por controle também. Porque não consegue lidar com o caos que a gente está inserido agora. Eventualmente, a busca por controle nos leva na autodestruição.
O que é incrível, porque tem a cena final, que eles estão na frente da máquina do tempo, e daí tá lá a Maia do futuro, né, do presente lá, com a Maia novinha, meio que nem sabendo o que tá acontecendo, né? E daí a Maia do futuro pega a arma assim, porque ela já criou crueldade que a outra não tem. Tu não tá conseguindo, deixa que eu vou fazer isso. Ela vira pra atirar no Adam, e a Adam novinha fica, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? E daí ela atira, só que tá com um imã muito forte, a bala em si ela desvia, e ela do futuro mata ela do passado. Então meio que se concretiza essa ideia de autodestruição. No controle, ele vai te levar para a própria morte. Incrível essa imagem. Mas antes disso, chega um momento que eles estão falando, beleza, vamos ter que destruir a máquina do tempo, né? E essa é uma pergunta-chave, que é, cara, como é que eu faço para realmente conseguir superar essa nossa busca insana por controle? Da onde que eu tiro, o que que eu tenho que montar para conseguir destruir a máquina do tempo, para conseguir superar a minha busca por controle? Quais são os ingredientes? Cara, os ingredientes são muito simples. O Adam do passado, ele tá ferido, ele levou um tiro. Essa máquina, esse avião que eles usam, ele não deixa voar o cara que tá ferido. Tu põe o dedinho no DNA e fala, você está ferido, você não pode voar. Desde o início, quem põe o dedinho para liberar o jato é a criança. A criança que permite que ele navegue por tudo isso que está acontecendo. E ao mesmo tempo, só quando ele conseguiu falar com o pai, entender do pai, entender as motivações, que ele tá pondo o pé para lá. E o pai aparece, ele fala assim, eu vou ajudar vocês. Então, como que a gente consegue superar, galera, a nossa busca por controle? Unindo a nossa criança interior, a nossa essência, com a força do pai. Quando a gente consegue resgatar a nossa criança, resgatar a força que tem do pai, daí a gente tem a energia bastante para conseguir superar a nossa busca por controle, né, da madrasta ou até do ego, que a gente pode dizer assim. Exatamente esse paradoxo. Tanto que o que acontece naquele momento é que elas somem. As duas somem, né? É coisa meio do Looper, tem isso, né? Mas na prática, se for esticar essa ideia lógica, daria um bug na mente aí, porque várias coisas não teriam acontecido, né? Só qual que é a justificativa que eles dão fisicamente? Ele fala, quando a gente altera as coisas do passado, depois de um tempo, mas não muito, todas as histórias se mergem numa só, onde tu vai ter um resgate um pouco do que era antigo com o que era novo, né? Então elas meio que vão se unindo as histórias, em vez de ter visões paralelas, que é uma coisa bem comum, né? Muito bem. Então, aí tem uma dica muito importante que é, cara, a gente precisa acessar a nossa criança, precisa acessar a nossa força do pai. Sem esses dois, não tem jeito. O ego sempre vence, a madrasta sempre vence. E daí, a gente vai pra cena final, que essa cena, daí eu já tava chorando, assim, lágrimas, rios, assim, isso que já tinha visto pela segunda vez. Que eles estão andando, eles estão falando assim, cara, o Adam fala, tô sentindo que tem algo diferente, né? Daqui a pouco eu vou voltar pro meu tempo, eu também. Vamos ver o que vai acontecer, se deu certo ou não. Acho que a gente tem pouco tempo. E daí tá lá os três juntos, né? O Adam adulto, o Adam criança e o pai. E daí nesse momento deve ficar claro como tudo é uma barganha, porque desde o início o Adam maduro falava, a gente não pode dizer para ele como que ele morre. Ele vai morrer num acidente de carro, é banal. Ele morre de um jeito banal. Ou seja, era fácil de evitar. Só que no final, eles entram lá e o Adam é adulto. A criança já meio que desistiu de falar um pouco. Falou, tá bom, não vou falar, por causa que não dá pra mudar, não sei o que. É uma regra, uma regra ética, né? E daí o adulto fala, papai, eu tenho que dizer uma coisa. O adulto não aguenta, ele assume e fala assim, eu não quero que você morra. E daí o pai fala, não precisa dizer. A primeira vez que vocês me viram, eu já tinha entendido que vocês tinham crescido sem a minha presença. E que eu não ia fazer parte disso. Cara, isso dói muito meu coração. Mas, cara, não dá para mudar. É isso que acontece, é isso que tem que acontecer. Ele fala, tipo, mas papai, é a sua vida, né? Tipo, tu não vai ter futuro, tipo, tu tá negando o teu futuro. Ele fala assim, não, vocês são meu futuro. E daí, nesse momento ele pega o Adam que tá mais ressentido, assim, triste, e ele fala assim, garoto, olha pra mim, eu preciso te falar uma coisa, eu te amo. E ele fala, eu te amo, tipo, nunca esqueça disso, eu tenho orgulho de você, eu te amo e tal. Ele, tá bom, pai, tá bom, ele não consegue, ele começa a chorar também, a criança se abre, e os três se abrem lá, e uma cena incrível lá de, tipo, integração total da criança e do adulto e do pai. Daí no finalzinho o Adam adulto ele olha pra criança
E daí fala, mano, eu passei 30 anos da minha vida me esforçando para fugir dessa parte que eu era, que é você. Só que no final das contas, você sempre foi a minha melhor parte. O que é legal da gente pensar, galera, que em último caso, o nosso conflito é sempre com isso, né? É sempre com a gente mesmo, de alguma forma. É sempre com algum sentimento meio de inadequação, ou algum sentimento de não valor, ou de qualquer versão que, tipo, cara, tem algo errado em quem eu sou, sabe? E lá no fundo, na minha essência mesmo, na minha criança tem algo errado. Então, já que tem algo errado, cara, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir esse erro. Eu preciso corrigir esse erro. Então, o que que eu vou fazer, cara? Eu vou me esforçar pra caramba. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais. Eu vou, sei lá, vou passar numa faculdade que vai conseguir resolver minha parte inadequada. Eu vou conseguir um trabalho que vai, de alguma forma, provar que eu não sou essa criança fraca e errada de alguma forma, sabe? Eu vou ter uma namorada, uma mulher que vai provar isso. Eu vou ser um cara muito forte e vou fazer muito exercício físico para provar que eu sou forte. E, cara, eu vou ficar uma vida inteira me esforçando para eu deixar de ser quem eu sou na minha essência. É legal de ver como essa é uma motivação da gente, em vários sentidos. E como, na real, quando a gente faz isso, a gente consegue também resultados. Não é como se não fosse certo esse esforço homérico de fugir de ser aquela criança meio frágil, indefesa e inadequada que a gente era. Só que o custo de a gente viver uma vida inteira de esforço e de compensação é que a gente está vendo uma vida inteira meio que de angústia, de ressentimento, porque a gente sabe que a gente nunca vai poder realmente deixar de ser aquela criança. A gente vai aumentando assim essa distância entre os dois, vai sentindo cada vez mais peso de carregar a própria existência, porque lá no fundo a gente não conseguiu aceitar quem a gente verdadeiramente é. E parecia que era sobre o resgate do pai, mas no final dos contos esse filme e a nossa vida é sobre o resgate e a aceitação de quem a gente é, da nossa criança interior, que ainda está lá dormindo todos os dias e nos motiva para acordar, nos dá aquele ânimo, aquela curiosidade, aquela excitação. E ela vive ainda dentro da gente. Se a gente só der mais espaço para ela, der mais amor para ela, a gente vai conseguir ter mais força ainda e mais vida. Faz sentido? Então, o que eu queria que a gente fizesse? Eu queria que a gente escrevesse o último exercício. Quais são nossas 3 maiores qualidades? Nesse instante. Cara, o que eu sou bom, o que o pessoal do trabalho me reconhece, o que meus amigos falam, são essas 3 qualidades. Quais são as minhas 3 maiores qualidades hoje? Escreve aí quais são elas. Vê o que vem na tua cabeça. Depois, eu quero que a gente pense quais são as 3 maiores qualidades de quando você era criança. Se você pudesse lembrar e olhar para a tua versão lá de 6, 7 anos de idade, quais são esses pontos fortes dessa criança? Os traços de personalidade, quais são essas características que são as mais incríveis dessa criança? Quais são suas 3 maiores qualidades de criança? Tenta olhar para a criança, correndo, brincando. Quais são essas qualidades? Agora, mais importante para finalizar, eu queria que tu pensasse
como que tu poderia, olhando para essas qualidades e comparando um pouco com as de agora, obviamente vai ter algo em comum, vai ter algo parecido, mas provavelmente teve algo que tá um pouquinho de lado, ficou um pouquinho para trás. Eu queria que olhando essas qualidades da criança, tu se perguntasse como que tu pode trazer mais essas qualidades para a tua vida hoje. O que tu pode fazer para manifestar mais elas? Para evocar mais elas? Para dar espaço para elas naturalmente florescerem? Ou só para tu parar de se esforçar tanto para não deixar elas serem manifestadas? Porque tu acha que isso é uma coisa inadequada e de criança, e você adulto agora não tem mais espaço para isso. Olha como nesse teu processo de virar adulto, talvez tu tenha também tirado uma parte fundamental tua. Mas que tá tudo bem. Ela pode te zoar um pouquinho, que nem o Adam no filme, mas ela não fica ressentida. Ela tá sempre disposta a querer sair e brincar, se tu quiser chamar ela para fazer isso. Como que eu posso hoje manifestar mais essas qualidades na minha vida e dar mais espaço para minha criança viver dentro de mim e fora? E é isso. Esse é o chamado para mim do filme, e esse é o chamado que eu queria convidar vocês para tentar viver na vida também. Eu espero que isso aqui tenha feito alguns sentidos e tenha movido alguma coisa dentro de vocês. E de repente a gente não precisa esperar mais 30 anos para inventar uma máquina do tempo e ficar fazendo essas viagens todas. A gente consegue só pensando sobre isso resolver essas coisas que o Adam resolveu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se você está vendo isso depois, comenta aqui embaixo o que tu achou, o que te marcou, ou uma dúvida, alguma coisa. E eu te vejo no próximo Papo da Cidadela ou na próxima Masterclass. Beijo.